14 horas e 3 minutos da segunda-feira, dia 20 de junho de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta e o que há de mais moderno na área da medicina para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui que qualidade de vida e bem-estar é saber quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, quais são as suas principais características positivas, estimular essas características positivas que os hindus chamam de skandhas e transformar as tendências negativas que todos nós temos, inclusive eu, embora não pareça, também tenho as minhas, as tendências negativas chamadas nidanas. E o grande trabalho alquímico, até por intermédio do trabalho energético, emocional, mental, inclusive fisiológico, é por intermédio das energias do pensamento e das emoções. Então a medicina, antigamente, a medicina ancestral, sobretudo a medicina tradicional chinesa, tinha muito esta preocupação de não separar o homem emocional, o homem mental do homem energético e, por conseguinte, por consequência, também o homem fisiológico, o homem biológico, a máquina biológica, que infelizmente, num determinado momento da evolução filosófica, histórica e científica, houve essas rupturas, a gente estava estudando isso exatamente ontem. Tivemos mais um módulo maravilhoso do curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada. No sábado tivemos uma aula com o professor Alexandre Távola sobre como que a engenharia hoje prova cientificamente no universo que tudo é vibração. Matéria e energia, como Einstein tinha falado naquela época, já provava que energia e matéria é uma mesma coisa em estados de vibração diferentes. E aí depois estudamos também a quântica, que acaba de comprovar, embora haja algumas disparidades entre os físicos quânticos clássicos e o próprio Einstein, que em determinado momento ali não era muito quântico e etc. E ontem tivemos uma aula com o professor Carlos Braghini, excelente aula. E a gente realmente, depois desse final de semana, estamos todos nós, com certeza, com mais conhecimento, mais sabedoria nesta área. Muito bem, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância. Hoje, amplamente utilizada tanto na Europa, no Japão, e eu já começo a dizer que também aqui no Brasil, muitos médicos e terapeutas, inclusive eu, trabalhamos aí com este método da Quantum Bio, que oferece para os profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu quero anunciar aqui que a Quantum Bio promove 2 seminários de saúde e prevenção, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e aqui em São Paulo. O tema é sistema circulatório versus metabolismo. O sistema cardiovascular tem outras funções, o transporte e a distribuição de gases, nutrientes, hormônios e resíduos metabólicos no corpo humano. Esse seminário de saúde e prevenção, você pode saber como melhorar a sua circulação por intermédio do metabolismo. Lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, será nessa sexta-feira, dia 24 de junho, das 19h30 às 21h30. Entrada gratuita. O endereço é Rua Silva Jardim 96, em frente à Praça do Chafariz, em Lajeado. O telefone lá é 51 3741 4014. Aqui em São Paulo, esse mesmo seminário será ministrado no dia 29 de junho, quarta-feira, das 19h30 às 21h30. O local é lá no mesmo endereço onde eu atendo também, na Senador Casimiro da Rocha, 222, perto do metrô Santa Cruz. Pode repetir o telefone aqui da Quantum Bio, por gentileza, Marcelo? 5594-7736. E aí é o site da Quantum Bio também, www.quantumbio.com.br. Vocês podem fazer a inscrição e comparecer lá. Muito bem, hoje nós temos uma grata, porém difícil tarefa aqui vamos discutir a homeopatia e quais as suas ligações
possíveis com o desenvolvimento da quântica. Para falar sobre este assunto, eu tenho a grata satisfação, o prazer de receber meu colega, meu amigo particular, pessoal, colega de escola. É engraçado, né? Porque ontem mesmo estava pensando essa noite, né? Enquanto apresentador, terapeuta, a gente tem uma postura mais séria. Enquanto eu estou aluno, eu viro criança. Certo. Conto piada, só falta tirar papelzinho e elástico nos colegas, porque o resto... E fazer pergunta. E fazer pergunta. Eu tenho a grata satisfação, pode pôr a geral, Marcelo, o Dr. João Luiz de Carvalho Matoso, ele é médico, ginecologista, homeopata, colega acupunturista, inclusive, um estudioso, né? Um grande estudioso de todas as matérias médicas. No programa passado que ele esteve aqui, ele contou um pouco da sua história pessoal, e é muito interessante porque ele é filho de médicos, falou que, inclusive gineco, como ele, diz que ele almoçava parto natural, parto normal, jantava cesariana. Esse era um assunto, né, que meu pai trazia, ele gostava muito do que fazia, né? Então ele trazia sempre esse assunto e ser um obstetra é estar sempre alerta, né? A qualquer hora, dia e momento. 25 horas por dia, porque a qualquer hora você pode ser chamado, né? E eu já parei com isso por causa disso, né? Porque eu queria ter um pouco de descanso. Fiz mais ou menos uns 3.000 partos. 3.000 partos, que é um número, né? É um número razoável, né? Sim. Então, o porquê que eu fui fazer essa parte da medicina homeopática? Foi isso, porque eu via que a gestante, ela tinha alguma limitação na hora de se fazer o tratamento. A gestante, ela tem um bebê dentro dela e ela está limitada. Normalmente, ela tem limitação de alguns medicamentos. Então, eu falei, bom, vou estudar homeopatia, que com ela eu evito um pouco os danos para o feto. Eu tinha muito medo de fazer mal para o feto, né? Mas aí, Baldão, eu percebi que a homeopatia, ela não se limitava só à gestante. Eu podia tratar da criança quando nascia. Hoje eu tenho pacientes que eu fiz o parto, já está com 12, 16 anos e ainda tomo conta deles, e os meus filhos, né? Que o meu filho tem 33 e uma vez ele tomou antibiótico. Eu tenho uma menina de 25 que também teve bronquite asmática e outras coisas que requerem um cuidado mais especial e que tomou o quê? Uma vez a alopatia durante 25 anos. Isso é um sucesso, né? E o garoto de 22 também, o garoto de 22, o Gabriel, que também raramente, acho que uma vez ele foi internado por causa de uma diarreia quando criança e depois nunca mais precisou de produtos químicos. Não estou aqui falando mal da alopatia, mas eu penso o seguinte, a alopatia ela é maravilhosa para situações agudas, sabe? Para te tirar daquela crise, né? Mas a homeopatia é especial para você ter um acompanhamento preventivo, entende? A homeopatia tem essa da prevenção e da cura, mas ela é excelente para prevenção. Então, eu estou colocando aqui na minha página do Facebook, que é JC Baldan, nos estudos do Salutes, ao vivo, com o Dr. João Matoso, homeopatia e quântica. Perguntas por aqui, embora no anúncio do programa já tem algumas perguntas aqui, Dr. Matoso. Além disso, eu pude rever hoje, pela manhã, enquanto fazia a chamada do programa de hoje, a sua história bastante interessante, da sua ligação com o seu pai, e daí até essa inspiração pela gineco e obstetrícia. E você tinha ali, você disse no programa passado que tinha ali o sonho, queria fazer parte trabalhar com ele junto com o seu pai. Isso. E que infelizmente ele veio falecer um pouco antes no segundo ano de medicina. No segundo ano de medicina, em que você acabou se entristecendo, que é uma coisa legal, porque isso também nos dá, né, aquela coisa que o Jung sempre falou, né, do arquétipo do médico ferido, né? Então, quer dizer, a gente tem que sofrer as dores da ferida para poder curar o paciente que nos traz as dores que já foram nossas ou ainda são nossas, né? Baldão, meu pai tinha um chavão que ele falava assim: o bom médico deveria sofrer todas as doenças do mundo para depois avaliar quando um paciente chega para você e fala: ah, doutor, eu estou com hemorroida. Ele falou: não, isso não é nada.
ou eu estou com uma dor ciática aqui, eu estou mancando. Isso é psicológico. Isso aí já passa. Ou eu estou com uma gastrite, uma dor que terrível. Não, já é besteira. Então, ele, lógico, jamais você poderia ter todas as dores do mundo, mas ele queria falar que o médico tinha que dar mais atenção quando o paciente vem reclamar. Porque pode ser que para o médico aquilo não é nada, mas para ele é um ponto muito forte. Né? Eu tenho uma história clássica que eu atendi, um cardiologista do Dante Pazianese, um garotão muito legal, bacana, gente, tornamos amigos. Ele tinha o cotovelo de tenista, uma tendinite de... Tenisal, aquela dor... Próximo da articulação aqui. E a gente fazia acupuntura, tratava, e às vezes ele ficava, ele trabalhava com também, além do tênis, ele fazia aquele exame invasivo, o cateterismo, né, que exige esse movimento e tal. E de vez em quando eu falava assim, né? de vez em quando lesão de exercícios repetitivos. Isso, e inflamação de tendão também. E aí eu falava para ele assim, olha, na dor aguda, se não aguentar, toma um anti-inflamatório. Ele parou, olhou para mim e falou, você tá louco? Ele, pô, como assim? Eu tomar um anti-inflamatório? Eu falei, mas você receita. Quer dizer, então... Não, você já viu aquilo e tal? E já. O que pode causar, né? Os efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Anilta Pinheiro, boa tarde, Baldan, boa tarde, doutor Matoso, na audiência de mais um assunto maravilhoso em prol da saúde, enquanto seres integrais. Todos nós, Nilta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Laís Aide Souza Ferreira, não sei se é Aide ou Aide, depois você me corrige, Laís. Sempre bom acompanhar seu programa, seja bem-vindo. Luiz Chieli também, muito bom amigo. Ângela Rodrigues já pergunta, é verdade que os hormônios anticoncepcionais podem causar coágulos nas artérias ou até mesmo no cérebro? Verdade. Ângela, está muito comum agora. São 3 pílulas que foram consideradas assassinas. Pode entrar na internet, isso daí já está de comum, as pessoas podem ter acesso. A Diane 35, a Yas e a Yasmin. E infelizmente são pílulas que são muito usadas aí pela população. O que acontece é o seguinte, normalmente o ginecologista deveria fazer um exame, que é um teste para ver se existe uma probabilidade dessa pessoa ter trombos embólicos. Eu não me lembro agora direito o teste, porque eu também nunca prescrevo anticoncepcional. Minha filha tem 25 anos, eu orientei ela sobre DST, orientei sobre gravidez e ela faz a melhor forma para se proteger desses dois problemas. Mas eu vejo que os colegas ginecologistas, eles já têm eu acho que é meio até cacuete, né? Você já prescreve rapidamente e não dá outras opções. Então tem, por exemplo, o diafragma seria uma opção muito boa para quem tem problemas com anticoagulação, com tromboembolismo e que não consegue usar nenhum tipo de pílulas anticoncepcionais ou injetável ou injeção, outras formas de anticoncepção. Mas essas 3 foram consideradas na França e em outros países um pouco mais evoluídos, que respeitam, né, o problema da saúde. Então são essas 3 que eu lembro. Mas então, antes, se a pessoa nunca usou anticoncepcional, seria interessante questionar o profissional e pedir esse exame que ele vai te mostrar se você tem a tendência a ter tromboembolismo ou não. Baldan, eu tive 3 pacientes, uma delas era filha de um farmacêutico de uma grande rede internacional de medicamentos que teve uma trombose no braço e quase perdeu o braço. Teve uma que teve na perna, quase perdeu a perna, e a gente vê aí vários casos acontecendo. Não é um absurdo, não é um alarde, assim, não é para ficar com pânico, mas eu acho que é muito sério isso daí. O coagulograma poderia fazer um preventivamente? Então, mas é um exame mais específico, viu? O coagulograma pode mostrar, ajudar, mas tem um exame mais específico, viu? Que eu não lembro agora, Baldan, porque eu não tenho esse costume de passar o anticoncepcional, então eu nem penso nisso, né?
Temos alguns comentários, algum deles nosso querido amigo, colega, que está devendo uma visita aqui nossa. Falamos sobre você no final de semana, eu e o Alexandre Távola, sobre aquele... Não é o Xan, o Alexandre não. Mas sobre você, sobre aquele combustível que você ficou de trazer para a gente. Estamos aqui aguardando. É o Dr. José Lopes Fernandes Neto. Certo, José Lopes. Está mandando um abraço, diz que você Tudo conhece bem, muito. Isso mesmo. E faz uma pergunta sobre os tratamentos homeopáticos em câncer, Banerjee 2 protocolos. Então, quanto a protocolos, como o meu assunto não é tratar câncer, eu tenho casos esporádicos e isolados. Só um minutinho, o Heliopop Maral falou que o exame de trombofilia se chama painel de trombofilia. Painel de trombofilia, então. Obrigado, Heliopop. Obrigado. Então, e sobre os protocolos? Os protocolos contra o câncer, como não é a minha área, Baldan, eu não tenho essa informação para o colega, mas eu sei que na Índia existem grupos avançados de tratamento para câncer com homeopatia. E tem algumas plantinhas tipo a arruda que estão usando para câncer. Eu conheço muito a tuia occidentalis, o cônio maculato. Tem vários medicamentos. Mas aí, Baldan, quando você vai lidar com o câncer, você primeiro tem que saber quem é essa pessoa, como que ela é que tem um câncer. Você vai tratar o câncer da pessoa, você vai tratar a pessoa que tem câncer. É bem diferente. É diferente a abordagem? Então, o enfoque homeopático é maravilhoso. E se o colega perguntar, homeopatia cura câncer? Não posso te afirmar isso. Mas a homeopatia ajuda o paciente que tem câncer? Com certeza, todos os pacientes que têm câncer podem ser tratados paralelamente com a homeopatia, com excelentes resultados. Eu posso até dizer, Baldan, que nós temos medicamentos que ajudam os efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia. Então tem muita coisa que a homeopatia, a parte emocional também, tem muita coisa que o paciente que tem esse problema, ele já fica emocionalmente abalado. Então, como a homeopatia mexe nesse campo emocional, assim como a acupuntura, né? A gente sabe que a acupuntura também tem efeitos maravilhosos no tratamento do câncer. Mesmo pós-químio, né? Pré-químio, pré e pós. A pessoa para de vomitar, não tem efeito colateral, é muito, muito bacana. Eu tenho casos, doutor Matoso, que a pessoa vinha da químio, ela sentava na maca, sentava, nem deitava, ela pegava o baldinho do lixo, falava, deixa aqui porque eu vou vomitar. Em 20 minutos ela saía falando assim, vou comer um macarrão com tomate, com bastante queijo. E sem qualquer tipo de enjoo. Ela chegava enjoada ao ponto de sentar com um baldinho para vomitar. Isso mesmo. Baldan, e já acontece o contrário também. Tem pacientes que chegam lá mal, não sabem o que tem, você põe a agulha, ela vomita no seu consultório. Isso já aconteceu 2 vezes, lógico que não é tão assim frequente, é raro, mas já aconteceu da pessoa estar intoxicada, ela vomita no consultório e sai dali muito bem, entendeu? Já aconteceu 2 vezes, em 30 anos de profissão. De 35 anos de profissão. Mas pode acontecer isso, ao contrário também, né? Também. A pessoa de eliminação, né? Doutor Matoso, encheu aqui minha bancada de drogas, ainda bem que são todas homeopáticas. Não, mas o assunto, Baldan, eu me encanto com esse assunto, sabe? Vamos eu aqui. poderia estar falando aqui horas e horas, mas eu trouxe até essas... Tem vários tipos aqui de... eu trouxe... Doutor Matoso, vamos explicar para o nosso teleinternauta o que você trouxe aqui para a gente. Então, olha, falar um pouquinho de Hahnemann, o fundador da homeopatia, né? Sim. Hahnemann, 1755. Ele começou a apresentar o trabalho dele em 1821, mais ou menos, né? Mas ele percebeu, na época dele, quando ele era médico, em Leipzig, na Alemanha, ele percebeu que a medicina na época era muito agressiva. Por exemplo, você tratava a sífilis usando mercúrio, usando arsênico, que são substâncias altamente tóxicas, né? Então, e tinha também épocas de sangria, uma opção de coisa.
Então ele achava que essa medicina não era a que ele gostava. Então ele parou de ser médico e começou a fazer tradução de uma matéria médica de Allen. E dentro da tradução, ele era poliglota, falava várias línguas, né? Era muito inteligente para a época dele. E ele percebeu que tinha uma substância lá chamada quina officinalis. Essa quina, quando a pessoa sã, normal, usava da folha da quina, ou provava da quina, ela tinha uma febre que aumentava e diminuía, dava um desânimo. Então ela montava um estado tanto emocional como físico, que ele gravou aquilo. De repente ele viu que a malária, tinha os mesmos sintomas do que uma pessoa normal sentia quando tomava quina. Então ele falou, bom, será que se eu pegar a quina, tirar o efeito tóxico dela, isso é, diluir e dinamizar... Marcelo? Não, mas acho que dá para ver, ó. Isso, já deu. Pegar o mais forte, aqui seria a tintura. Aqui seria a tintura da quina. Não, pode deixar tudo para eles verem tudo. Vai falando, a gente vai E aí ele ia diluindo e pegava essa substância, dinamizava 100 vezes. Depois diluía... Isso ficava já nessa cor aqui? Não, isso aqui já está diluído, já né? ia diluindo. Aí pegava uma dose desse, diluía para essas... 1 para 100, 1 para 100, 1 para 100, diluindo, e para cada diluição fazia dinamizações frequentes. Baldan, essa agitação, ele fazia em cima de um livro velho, pegava um livro que ele tinha, na época, pegava um livro velho, punha isso aqui, batia em cima do livro, durante 100 sucções. Conforme ele for fazendo isso, ele passava do número de Avogadro, ou seja, o mol. A partir de um certo número, não existe nenhuma molécula que tinha no primeiro, não tem mais nada nesse. Isso quer dizer que essa substância deixou de ser tóxica. Olha que legal. Isso aqui deixou de ser tóxico. Mas aí, tem a informação. Mas aqui. Tem a informação. Isso que é o quântico. Viu, Baldan? Aqui, peraí, deixa eu mudar aqui. Daqui para esses dois aqui. Olha aí, ó. Diluiu tanto, isso. Diluiu tanto aqui embaixo, é o contrário. Que aí ela vem para cá. Entendeu? E isso, tem a assim informação. mesmo, só para mostrar as diluições, né? As diluições até formar uma substância tão leve que estava aqui, que já não tem nenhuma molécula mais do que tinha nessa substância. Então, isso nos dá o poder de usar nessa substância aqui venenos de aranha, de escorpião. Eu posso usar tóxicos violentos sobre arsênico, a cicuta, que matou Sócrates, e outras substâncias aqui, diluindo tanto que aí passa do número de Avogadro, ou seja, já não tem mais nenhuma molécula do que tinha a substância original. Então, essa foi a sacada de Hahnemann, quântica, isso é quântico. Porque, na verdade, tem a informação. Tem a informação, então. Que a quântica trabalha. Então, a gente sabe que a água, ela é uma substância maravilhosa. Sem a água não há vida, não tem vida. Essa água, na Terra, ela tem 3 estados, o líquido, o sólido e o gasoso, né? Mas a gente sabe que também a água, ela ela guarda uma memória. Tudo que nós estamos falando aqui, essa água está guardando, deixa eu até para não esquecer. Mas então, a água, quando sofre todos aqueles processos de sucções, ela vai guardando na memória. A informação. A informação. Isso que é quântico. Quer dizer, a homeopatia, então, você diria... Naquela de 1700, 1800, ela já era uma medicina fora do ambiente Terra. Porque hoje que a gente está conseguindo mostrar como ela funciona. Você diria que a homeopatia é uma precursora da quântica? Eu diria que a homeopatia faz parte, é uma parte fundamental de tudo que se faz em quântico medicamentoso, entendeu? Depois dele também veio Rudolf Steiner,
vieram outros, principalmente o Rudolf Steiner. Mas olha que interessante, Hahnemann, ele falava para dinamizar na horizontal. Rudolf Steiner, estudando a natureza, ele falou, não, é melhor porque o mar ele agita assim, a terra agita assim, então seria melhor agitar e ainda numa forma tipo... Hexagonal? Não, é... Não, é circular, como se fosse um infinito. Se fosse um oitavo, isso, uma oitava, isso. Então, mas aí tem outra questão, né, que hoje a gente percebe, a gente que conhece a medicina tradicional chinesa e outras tradições, eu já falei isso sobre um programa que eu falei sobre os rins. Os rins, você estudou medicina chinesa, sabe como eu, os rins fazem com que a coluna vertebral fique vertical em relação ao céu. E aí que assim, o homem que tem a mente, que o animal não tem o cérebro, mas não tem a mente, pensante, né? O ego, a estrutura egóica do animal, ele não tem como nós, é exatamente porque nós nos colocamos com a cabeça de frente para o próprio universo. Somos bípedes, né? Bípedes. Andamos em duas patas e não em quatro patas. Exatamente. O que caracteriza a verticalização do homem é os rins, é a conexão com o universo. Faz uma antena, né? Faz uma antena que faz sentido de bater assim. Enquanto que eu faço assim, eu poderia trabalhar com as questões mais emocionais, com o nosso lado mais animal. Eu depreendia disso. Mas eu não vi até hoje nenhum trabalho científico mostrando que dinamizar assim ou assim é melhor. Seria interessante alguém propor um trabalho desse. Talvez inclusive nas questões emocionais, nas mentais assim. Isso. E nas emocionais dá laterais. Uns protocolos bons Já estamos de pesquisa. O Salutes é isso, discute e propõe pesquisas, né? Propõe, avança, né? Lógico, porque abre a cabeça das pessoas, exatamente, né? Dos colegas, médicos, farmacêuticos, pesquisadores e pessoal que somos nós, né? E o pessoal que tem dinheiro para investir, né? Somos nós, porque né? Às vezes é uma pessoa boa que tem dinheiro e não sabe onde gastar. Então tem boas ideias aí. Ótimas. A Angélica Rodrigues, que explicação maravilhosa sobre homeopatia. Ela agradece muito, Angélica Rodrigues. Obrigado pela participação. Nilton Pinheiro já faz uma pergunta aqui. Quem passou pela menopausa fez um breve tratamento ortomolecular, mais ou menos 2 anos, com reposição suave de hormônios bioidênticos e após nenhum sintoma. Os calorões não teve nada disso. Ela pergunta, precisa fazer reposição visando proteção dos neurônios, como foi orientado na época, ou o bem-estar é um sinal de que não precisa de reposição? O bem-estar é um sinal que não há necessidade de reposição, mas depende a idade que essa mulher entrou em menopausa. Se ela entrou com 50 ou a partir dos 50, eu ficaria tranquilo, desde que também ela acompanhe com a densitometria óssea, acompanhe com os exames corriqueiros de mama, de útero, a parte sanguínea também interessante, ver o que está acontecendo na parte hormonal. Mas a clínica é soberana, então se essa paciente está bem com ela mesma, na parte emocional e na parte física, eu não vejo motivo assim de ficar repondo, né? Eu procuro, quando faço reposição, eu uso o hormônio bioidêntico, progesterona natural, que foi baseado no pensamento de John Lee. É muito interessante, se o pessoal quiser pesquisar, www.johnleemd.com. É um site maravilhoso que fala sobre o hormônio bioidêntico da progesterona natural. É esse que eu me baseio, eu tenho usado bastante e com excelentes resultados. A progesterona natural, Baldan, ela pode ajudar na hipertrofia uterina, problemas de nódulos em mama, nódulos em útero, nódulos em tireoide. Ela melhora a disposição e o ânimo, melhora a libido, porque a libido é um fator importante no relacionamento do casal, né? Ou mesmo dela mesma, né? A mulher, ela precisa estar de bem com ela na parte também sexual. Eu acho muito importante. Então, a progesterona natural vai trazer esse equilíbrio hormonal de uma forma leve, suave e duradoura e sem correr riscos. O importante na reposição é não correr riscos. Então,
esse bioidêntico baseado na fórmula do John Lee. Não é só falar que é progesterona natural, mas o John Lee tinha umas especificações na fórmula dele um pouquinho diferente do que a gente vê por aí. Jaqueline Ferreira, boa tarde, Baldan, doutor Matoso. Estudei na Unirio, onde está localizado o Instituto Hahnemanniano. Parabéns pelo tema. Eu sou de lá também, sou formado lá. Parabéns pelo tema, Jaqueline Ferreira. Elipope Maral, que deu a dica sobre o painel da trombofilia, pergunta o seguinte: se você tem alguma sugestão para aumentar a imunidade de crianças que têm rinite de repetição? Nossa, rinite de repetição, a homeopatia é excelente nesse caso. Bom, a gente sabe que a acupuntura tem as massaginhas que eu ensino, né, também. Apertar a pontinha dos dedos, das mãos e dos pés 11 vezes, que é muito interessante esse toque. Os meus pacientes eu ensino aqui para a mãe fazer no filho. Mas na parte homeopática tem excelentes medicamentos. Eu poderia citar aqui uns 50 medicamentos que poderia agora no inverno proteger da rinite, sinusite, bronquite e todas essas ites de vias aéreas superiores. Agora, Baldan, eu tenho percebido o seguinte, eu pesquisei muito sobre poluição do ar de São Paulo. Tá demais, né? Tá demais. Então, quem mora no alto ou quem pega avião, vê que nós estamos embaixo de uma capa preta de poluição do ar. O principal é o material particulado, ele tem mais de 4.750 substâncias tóxicas, semelhante ao tabaco, mas é uma coisa infernal. Lá tem substâncias carcinogênicas, etc. Então, Baldan, o outdoor é poluído, a gente já sabe. O indoor tem trabalhos mostrando que o indoor é mais poluído do que o outdoor. Se o outdoor já está ruim, o pó de fora entra na sua janela. Mas o de dentro ainda pode ter o gatinho, pode ter o cachorrinho, pode ter são os ácaros que a criança ou o adulto dorme e ele está lá esperando você deitar. O que mais? Tem lá a poeira da cortina, tem a roupa que a mamãe tirou de dentro do armário e que está cheio de fungo. Então, cuidado agora quando pegar o edredom, edredom, pegar o edredom. Peraí, de novo. Edredom. Isso. Então, pegar essa substância que está lá guardada. Esse pedaço de pano. Isso, está cheio de fungos. Se você bater, nossa. Aquela poeira. Então pega, o coitadinho está deitado, você enche ele de poeira. Louquinhos, né? Com fome, louquinhos. Ou então pega aquela roupinha que faz tempo que não usa e bota lá, nossa, poeira. Aquele mofo, aquele cheiro. Aí você não sabe porque, minha filha estava tão boa e começou a ter, né, bronquite imediata. Então, Baldan, olha o que eu faço. Quando eu percebo que existe o indoor atrapalhando essa criança, o adulto, eu dou um frasquinho, ela colhe o pó dentro da casa, então ela pega o cobertor, raspa e aspira o cobertor, que lá vai ter os ácaros que está pegando essa criança. Vou um brinquedo de pelúcia, tudo aquelas coisas que junta pó, vai na roupa parada, no edredom, e vai lá e aspira tudo. E com esse pó, olha que interessante, vamos voltar ali, olha lá. Tá aqui ainda, Marcelo? Esse pó. Tá aqui. Pode ser esse pó no líquido, lá na farmácia ele vai diluindo, até que ele vai tomar o medicamento totalmente desintoxicado e vai fazer um medicamento chamado pó de casa. Faz a diluição em quanto? Dinamiza em quanto? 100? Quando eu uso produtos tóxicos... Você manda para a farmácia? A farmácia dilui e dinamiza. Passa onde dorme o gatinho, o cachorrinho, para ter aquele pó, o pelo desses animais, né? E aí a farmácia vai se incumbir de fazer o medicamento, que a gente chama de heteroisoterápico, pó de casa. É um nosódio, né? É um nosódio.
Mas fica mais bonito falar, mais complicado. Falar heteroisoterápico. Eu também Nossa gostei. Posso. Essa aí Não. eu vou fazer que nem o edredom. Heteroisoterápico. Heteroisoterápico. Isso. Tamo lá. Eu e você, ó. O autoisoterápico é quando eu pego o sangue, quando eu pego a saliva, quando eu pego secreção de ouvido, quando eu pego o conteúdo vaginal, quando eu pego a urina. Então, todos os líquidos corporais, podem ser também matéria-prima para se fazer o autoisoterápico. Agora, quando eu pego coisa de fora da pessoa, aí é heteroisoterápico. O auto você utiliza que dinamização? Então, sempre eu procuro por duas dinamizações de início, que é o CH12 e CH30 junto, como se fosse um acorde de violão. E depois, nas próximas, eu vou subindo e repicando, diluindo um pouquinho mais. Isso são técnicas que você vai ver, cada um faz de um jeito, entendeu? Mas eu recomendo que quando for substâncias orgânicas, que faça sempre do 12 para cima, que já foge do número do Avogadro e já não tem mais nenhuma molécula lá dentro. O que é Avogadro? Avogadro foi um químico que ele deu uma constante de Avogadro, onde ele pôs essa constante, é 6 vezes 10 a 23. É 0,000, é uma coisa muito pequena, mas conforme você vai diluindo, ele passa desse número, onde já não existe mais nenhum mol, nenhuma molécula química ou bacteriana. Tem uma pergunta muito interessante que eu quero lhe fazer agora, por conta, eu estava conversando com o Alexandre Távolo exatamente quais são as diluições homeopáticas que, em tese, seriam as antíteses ou a frequência inversa. Estávamos discutindo na frequência inversa. Ele havia me dito que a C7 e a C30 seriam as inversas. Quando você trabalha nesse acorde com a C12 e com a C30, você está dando um elemento e uma vacina ao mesmo tempo? Você está estimulando e vacinando? O C12 é mais ou menos um estímulo imunológico. E o 30, ele seria o quelador, sabe? Por exemplo, se você percebe que a pessoa com auramíter, você percebe, fazendo a biorressonância, que a pessoa tem alumínio no corpo. Aí você dosa, pede o exame de sangue e está lá, alumínio alto. Aí você passa um medicamento para ele tomar, é muito caro. Então o que eu faço? Eu faço a homeopatia para ele. Então eu faço o alumínio CH30 e depois doso outra vez, o alumínio sai do corpo. O 30? O CH30. Eu procuro para vírus, bactéria, fungo, geralmente o 30 você não erra. O Adriano Santos pergunta um negócio que eu sugiro que ele pegue uma passagem, vá até Brasília, procure lá as autoridades, inclusive a tal da Anvisa, para que ele responda. Ele pergunta, e a cura quântica? Quando vai estar disponível no SUS? Então, essa parte, o trâmite legal, a parte legal, oficial, ela passa por várias etapas. Eu sei que a homeopatia, ela tem 250 anos, e no Brasil, acho que foi em 1986, eu não lembro, não foi 86, eu não lembro direito datas, mas eu sei que existe uma maneira para se oficializar o trabalho. Eu sei que o que precisa é mostrar trabalho científico, viu, Goldan? Eu acho que essa é a grande... montar protocolos. Inclusive, nós estamos fazendo, né, dentro do nosso curso de pós-graduação, este ano, nós estamos fazendo um grande acompanhamento de casos. Certo. Inclusive, tem a mãe que eu vou trazer, vou fazer um grande programa aqui, viu, Matheus? Eu sugiro que você assista, se possível. Agora a gente vai começar a fazer mesa redonda aqui, vamos precisar de 3 horas aqui. Certo. Eu descobri na internet uma mãe que estava tratando um filho com déficit de atenção com uma determinada droga que eu não vou falar, que é a Ritalina. Já falou? E que aí ela aumentou até para 4 doses e o menino ficava despirocado. E ela começou a tomar o remédio na dosagem indicada e ela começou a relatar o que ela sentia. E foi muito interessante porque eu falei, ela vai vir para falar sobre isso, porque a escola forçou o menino a tomar a medicação. Eu sei. Como é que a escola é a autoridade para fazer algum tipo de medicação? Você sabia, que teve um deputado que queria lançar um projeto
para que se colocasse Ritalina na merenda escolar. Você acredita nisso? Ai, meu Você Deus. acredita? Assim, Eu não gosto de saber dessas coisas porque eu começo a ficar meio nervoso. Enquanto no Japão, os Eles dão japoneses clorela, dão né? clorela para desintoxicar de metal pesado, melhorar a memória, a concentração e uma opção de coisas. E a inteligência. Eu também tomo. Toma, né? Então, A Dânia Russilo falou que adorei a explicação, mas de qualquer maneira eu quero falar o seguinte para encerrar esse caso. Essa mãe virá aqui, nós vamos fazer uma entrevista com foi ela. descoberto parasito no cérebro? Pera, calma. Toxoplasma. Isso. Aí eu falei pra, aí, exatamente, eu falei para ela, falei, escuta, você não quer vir daqui para trazer? Deixa eu dar uma olhada no seu filho. E eu atendi o menino. Você fez o... Fiz, Estava lá? comecei, Toxoplasma. sim. E dosou e tudo e tal? Sim, então comecei a desintoxicar e temos ótimas notícias. Mas Excelente. ela vai contar, ela vai Excelente. contar, não sou eu. Ela que vai contar. Excelente, né? Realmente eu fiquei muito contente e você percebe o quanto, né, que a gente estava até falando agora há pouco do cloreto de sódio, que estão fazendo testes com autismo. Olha que beleza. Estão desintoxicando com o cloreto e estão tendo ótimos resultados até com o autismo. Ou seja, mostrando que mesmo doenças crônicas, que eu estava discutindo com médicos esse final de semana durante o curso, quer dizer, o autismo estão percebendo já a presença de mercúrio, não chumbo, mas mercúrio no cordão umbilical. Então, eu fiz essa pesquisa também. O cordão umbilical te dá mais do que, me parece que 15 ou 20 metais pesados. A criança nasce já intoxicada. Mas, Baldan, é por causa da poluição do ar. Exatamente. Poluição do ar. A gestante na poluição do ar já... Aliás, a poluição do ar causa morte intrauterina, você sabia disso? Em épocas de pico de poluição, o bebê morre dentro da mãe. Eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia Siqueira. Patrícia, eu vou pedir para você encaminhar, ou eu encaminho essa tua pergunta, porque ela é muito complexa. Sobre o LDN, ela respondeu aqui, são doses baixas de naltrexona. Naltrexona, tá. E aí ela pergunta não, olha, se então a forma... eu posso responder para ela. Apesar de eu não conhecer direito naltrexona e tal... Não, ela leu uma matéria que a cápsula estava com porcentagem de enchimento inativa. Isso... Então, mas olha, isso é homeopatia, naltrexona. Não. Acho que isso deve ser doses ponderadas. Mas, eu posso afirmar para ela o seguinte: qualquer substância química, orgânica ou inorgânica, qualquer substância do reino animal, vegetal e mineral pode se transformar em um medicamento homeopático. Qualquer substância. Então, esse naltrexona pode ser também. Se o fato foi que ela tomou e se intoxicou e quer desintoxicar, pega essa substância, dilui até CH30 e vai tomando em gotinhas. Eu não sei, o objetivo é desintoxicar? Não. O naltrexona, na verdade, ele me parece que é um hormônio, viu? Ele está mais ligado com um hormônio. Bom, eu não uso essa substância, eu não tenho essa informação. Mas falando na C30, deixa eu aproveitar isso, porque eu tenho uma... CH30. Essa é 30 também, né? Também C30, pode ser. Ela tem uma pergunta da Nilta Pinheiro, como é que se faz para se desintoxicar com flúor? Poderia usar o C30? Mesma coisa. C30 de flúor. Primeiro ver se ela realmente está intoxicada, pega o CH30 do flúor e toma 7 gotinhas de manhã e de noite por um tempo, e dose outra vez, vê se está bem. Aí depois vai tomando uma vez por semana, aí vai tomando cada 15 dias e procurar a fonte da intoxicação, né? Então, se aqui... for pasta de dente... Mas se for em São Paulo é água, né? É água. E aí a pergunta que não quer calar, pode-se fazer o uso do C30, o CH30 do flúor preventivamente, sem ter os exames? Pode. Mal não fará. Não, mal não vai fazer, mas o importante é saber se ela está intoxicada, porque aí vai ficar tomando, né? Se ela tiver sendo obrigada a tomar água contaminada com flúor, porque tem hoje filtros que conseguem tirar, né? Consegue então, mesmo flúor? Não consegue tirar tudo, eu não acredito. Mas você tem a água destilada que você pode fazer, né? Foi a aula que nós tivemos ontem com o Dr. Carlos Braghini. Braghini ontem deu uma aula maravilhosa. Eu queria estar lá, não consegui. Olha, sábado eu tive pacientes o sábado inteiro e domingo eu estava super cansado, eu precisava descansar, então mandei uma vibração para o Dr. Braghini, que eu adoro ele, gosto do livro Ecologia Celular dele. Você comprou? Não comprei. Não, compra, é maravilhoso. O Braghini começou, até o Jonas brincou, né? A gente chegou,
Ele falou, hoje tem muito conteúdo e tal. Eu falei, tal, brinquei. Ele falou, tem 500 slides. Nossa. Eu falei, Bragueirinho, 500? Ele falou, não, é quase 1000. Eu falei, Bragueirinho, pô, vai dormir, pô. Corpo 30, corpo 8, Não, né? mas o Braguinho ele fala de um jeito, uma emoção, que você esquece, né? Ele é muito bom. Foi fabuloso. Saber que ele é médico, mas ele não quer ser chamado de médico, né? Ele quer ser chamado de terapeuta, porque ele tem esse conhecimento médico, mas ele também foi buscar 1000 outras informações sobre quiropraxia. Ele é muito bom. Ele conhece muito sobre a celularidade, né? Porque não, ele deu uma aula sobre matriz celular. Quer dizer, onde a célula se encontra, né? O ambiente celular. É o terreno. Né? É o terreno biológico, onde que na verdade inclusive aquelas histórias de como da comunicação entre as células, né? Do terreno. A foto. Você vê que o sol tem muita importância nessa comunicação. Pois né? é. O sol, a luz, né? Não, e a inteligência. Foto. Num determinado momento, né, nós fomos ali tomar um café e tal, e ele falava da água e falava da gordura. Eu falei, bom, então a água é a estrutura egóica e a gordura tem a inteligência. Tem a ver com o cérebro, né? Pois é. Essa olha onde nós fomos parar. Esse problema de abaixar o colesterol é o problema, hein? Né? Na medicina. Pois é. Então, é importante isso também. O que falta para a homeopatia crescer no meio médico, doutor Matoso? Então, o que falta é o seguinte, infelizmente, eu não sei agora, né, que eu estou afastado das faculdades, mas me parece que a Escola Paulista de Medicina já tem uma cadeira de homeopatia, viu? O que precisa é trabalho científico. São médicos que incorporem essa medicina e que alunos que comecem a produzir trabalho. Trabalho científico, é aí que a gente vai conquistar o meio médico. Agora, Baldan, eu quando fui, como eu te falei, eu tive o contato com a homeopatia, foi meio espiritual, eu acho, porque eu fui guiado para conhecer a homeopatia, né? Mas a homeopatia depende muito da paixão, você tem que estudar, você tem que ter autodidatismo. Hoje também tem escolas, a Associação Paulista de Homeopatia, né, em São Paulo. Tem inclusive as associações de dentistas, né, muito também, ligados à homeopatia. Isso mesmo, tem. Eu vou trazer, já marquei, nós estamos Doutor marcando... Brunini parece que lida com essa parte aí, da odonto e tudo, né? E eu já marquei com a doutora Márcia Gutierrez, que é da Sensitiva, ela é uma grande estudiosa. E na veterinária também, a homeopatia está bem acelerada. Nós temos 9 minutos para o programa acabado. Passa rápido, né? A gente começa... Não, eu falo que a vida, não só as horas, mas a vida passa como passa um passarinho, voando. Doutor Matoso é poeta, ele esconde essa veia poética. Outro dia ele mandou, ele respondeu, eu estou caçando ele para vir. Aí a gente se encontra no programa, eu falei, doutor Matoso, vamos voltar para o programa. Ele falou, calma. Eu falei, mas eu estou calmo, eu só quero marcar uma agenda. E aí eu falava com ele, doutor Matoso, vamos voltar para o programa. Ele falou, calma. Eu falei, eu estou calmo, mas vamos marcar um dia. Fiz uma poesia para você. Respondi em poesia. Respondeu uma poesia, um e-mail lá. Eu nem trouxe a poesia, senão ia demorar mais para... Agora, o grande fator que a gente tem, a possibilidade, doutor Matoso, eu não trabalho com homeopatia, não é minha formação, eu faço acupuntura e associo com os remédios quânticos da Quantum Bio, que tem uma linha de detox de 5 produtos, cada um deles tem um grupo de metais a ser desintoxicado, a gente faz o Aurameter, tem o Alexandre está lançando um equipamento, inclusive ele está bem melhor. Ele está, inclusive, ele está avaliando os hormônios, testosterona, progesterona, está incrível o aparelho dele. Muito bem mais sensível. Bem mais sensível, mais amplo, mais complexo, está bem interessante. Foi uma aula maravilhosa no sábado também. O Alexandre Távora é uma pessoa especial. Ele é muito inteligente e ele usa a física e ele conhece muito da medicina. Né? E conhece muito de engenharia também. Conhece engenharia, né? Então. Ele usa física e engenharia, é uma sabedoria ímpar. Ímpar. Muito legal. Ele cortou o rabo, não está mais moicano, está meio moicano só agora. Que legal. Então ele está parecendo uma pessoa normal. Mais ou menos. A barba ele não fez, estava de camiseta. Não tira o maior sarro dele, ele já veio aqui duas vezes. Mas foi perguntado aí o que precisa da medicina, o que precisa para a homeopatia ser mais reconhecida pelos médicos.
Aldan, a homeopatia ela tá indo muito legal em termos já da bioquântica. Pesquisadores. Isso. Nós tivemos uma aula no congresso, no final em outubro, novembro do ano passado, veio um russo, bom, eu não lembro agora o nome dele, Mikhail Korporov, é alguma coisa desse tipo, mas ele trouxe coisas maravilhosas que eu anotei com muito carinho e estou pesquisando bastante. Mas olha o que eles chegaram. Eles chegaram numa época em que hoje você pega um medicamento homeopático, vamos supor que seja esse líquido aqui, você pega o medicamento, você pega uma bobina, circula ele e transmite a frequência desse medicamento, que já pode ser identificado, e joga para o computador. Joga aqui, eu passo a frequência disso para o seu computador. Você codifica a frequência desse medicamento no seu computador. Aí, um fulano lá da Europa liga e fala, estou precisando, vamos supor que isso seja arnica. Um fulano caiu lá na Europa e eles estão sem arnica. Você, através do seu computador, pede para ele acessar, ele recebe essa informação num CDzinho, pega num copo d'água na casa dele lá na Europa, joga dentro do CDzinho, dentro disso daqui e bota no sol. Mas existe põe numa luz. Existe, já existe. E aí esse medicamento vira uma dinamização de arnica e essa pessoa pode se beneficiar. Sim. Mas você não acha? Sinceramente, eu tenho 60 anos, eu estou achando isso já meio loucura. Não, mas eu estou acreditando nisso. O Korotkov, que teve... Korotkov, foi ele que eu estou falando, estava tentando achar o nome dele. Korotkov, ele trouxe, ele tem os padrões lá, que se coloca no CD, você põe o CD dentro isso, e acabou, um abraço. Então você imagina que loucura. O Alexandre falou sobre isso na falou? aula de sábado. Falou. Você compra, você baixa o CD e coloca dentro da água e fizeram assim também, 2 medicamentos aqui juntos, aqui é a água e aqui é o remédio. Aí você pega esse daqui, dinamiza, junta dentro de um campo eletromagnético e esse passa a ter, ele recebe a informação desse outro e esse passa a ser um medicamento e você toma. Maravilhoso, maravilhoso. É o Korotkov. Korotkov. Exatamente. Aliás, eu pedi para o Jonas, temos uma entrevista, né? Eu tenho tanto com o filho do Alexander Pop quanto do Korotkov. Do Alexander. Eles vão vir aqui? Não, eu entrevistei ali durante o congresso. Eu lembro e eles estavam. O Jonas precisa me passar, viu, Rubens? O Jonas precisa me passar. O arquivo, falei com o Jonas esse final de semana, porque tem as entrevistas prontas. Nossa, e uma das coisas mais maravilhosas que eu tive durante esta entrevista... Põe pra gente assistir. Eu perguntei para ele assim, eu falei, Korotkov, inclusive de palestras sobre acupuntura e quântica, falando uma ilação de que se os pontos de acupuntura são uma baixa na densidade elétrica... É um DDP, uma diferença de potencial elétrico. Que é uma baixa, exatamente. E aí ele se conecta com outro ponto, eu falava assim, isso não é o pacote de energia quântico que se organiza no meridiano? Que abre os biofótons. O que ele falou? Ele parou, olhou e falou, nós estamos no mesmo caminho. Eu falei, pera aí que eu comecei a flutuar agora aqui, né? É verdade. Ele falou, nós estamos no mesmo caminho. É exatamente isso. Uma bioinformação, você abre um canal de informação. Mas é o picar, né? Que é onde que se organiza o pacote energético. Você pica no ponto certo, você organiza aquele pacote de energia. Baldan, tem não sei se ele é vivo, um japonês cego, que ele palpando, ele acha o ponto, põe o ponto e tira, põe o ponto e tira, põe o ponto e tira. E ele consegue milagres também com essa bioinformação. Ponto de acupuntura. Maravilhoso. Abre DDPs, né? Maravilhoso. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, eu peço para a gente falar rápido, porque eu queria que você fizesse um resumo agora, doutor Matoso. É isso que eu estava falando, da importância da desintoxicação de metais. Vou trazer essa mãe para falar do filho dela. Mas não era sobre isso, nós vamos falar sobre a questão política, primeiro da medicalização, da escola se metendo nessa estrutura de querer dar remédios psiquiátricos. Mas, Baldan, precisamos perdoar os colegas. Mas não a escola. Não, eu sei, mas ele só tem essa informação. Mas a escola não pode pedir para que tome determinados medicamentos. Não, a escola ela tem que ser mais orientadora, né?
Como é que fala? Tomar Não, tem que cuidado tomar. a todos, Tem que né? tomar? Como tem que tomar? É isso. É verdade. Isso é papel do médico, do terapeuta, principalmente do médico, quando se trata de uma medicação psiquiatra, depende do psiquiatra, não da escola. Eu tenho muito medo dessas drogas químicas, ainda mais que Mas enfim, com efeito cerebral, né? a pergunta é, eu uno a acupuntura com as medicações das detoxes da Quantum Bio. E eu lhe pergunto como é que isso, a homeopatia e a... Maravilhoso. Então, ó, Baldão, quando eu era só médico homeopata, acupunturista, ginecologista, eu tinha uma certa visão de mundo, de paciente e tal. Mas quando eu conheci o Auromiter, depois conheci o Dr. Kunio Inamoto, e depois percebi que o nosso mundo está totalmente intoxicado, e comecei a utilizar a Auromiter para fazer alguns diagnósticos, eu percebi que estamos todos intoxicados com metal pesado pelo ar que a gente respira, principalmente, mas tem a água, tem o solo, tem uma opção de, tem a poluição sonora, a poluição radioativa, coisa que você não enxerga, né? Então, alimentar, não tem dúvida. Então, mas essa poluição que a gente não enxerga é muito perigosa. É essa que nos dá o celular. Ó, esse campo eletromagnético que nós estamos aqui, nós estamos sofrendo né? Agressões no nosso DNA, nas nossas células, na comunicação intracelular, né? E depois em casa tem o Wi-Fi, tem o celular que a gente anda no bolso. Então tem várias agressões, o dia inteiro nós estamos sofrendo agressão. Eu tenho visto mães que colocam o celular para a criancinha brincar. Eu sei que a criança está lá, ela está... iPad. Hoje é impossível você fugir disso, mas tem como você neutralizar isso, e o Dr. Kunio Inamoto, ele conseguiu um medicamento maravilhoso que todo mundo deve conhecer, que é o Neutrix, né, o Neutrix R, que eu tomo e eu percebo que eu me sinto um pouquinho mais protegido contra essas radiações. Tem a poluição ligada aos parasitas, né? Que é impressionante o número de toxoplasma que eu tenho pego no consultório. É incrível, cerebral, né? É incrível. Muscular. Ó, eu estou com um caso de toxoplasma também ligado a fígado. Ninguém descobriu o que ela tinha no fígado. E ela está melhorando com o Símbio 21, que é um medicamento antiparasitário, né? Sim. Nesse caso. Sim. E também os metais pesados. Então, o que me trouxe a biorressonância junto com a homeopatia, junto com tudo que eu faço? Ela me abriu o campo, me deixou mais seguro até para tratar dos pacientes, entendeu? E abriu um campo que eu acho que é um campo enorme, que está começando e que não vai parar nunca. Na minha prática clínica, doutor Matoso, eu opto, primeiramente, quando o paciente chega, quando já começa com a acupuntura, primeira coisa, antes de buscar nutrição, e a gente tem produtos quânticos para nutrir, eu opto primeiro em fazer uma detox. Às vezes demora mais do que um mês, porque se são grupos de metais chocantes, a gente não dá todas as informações no primeiro mês. Então eu peço 2, 3 meses para fazer primeiro uma limpeza de desintoxicação, para depois nutrir junto com o tratamento com a acupuntura. Eu tenho feito a mesma coisa. É isso que eu ia perguntar. Tenho feito a mesma coisa. Eu começo com a desintoxicação. Enquanto isso, ela já preencheu a anamnese, que é maravilhosa aquela anamnese que a gente faz na Bioquantum. E depois, em cima disso, que eu vou colocando os nutrientes necessários. É exatamente esse o nosso trabalho. Mas olha, é importante a gente saber que a água é muito importante na nossa vida. Procurar sempre uma água a mais saudável possível e fugir do plástico, viu? A água colocada em vidro, ela tem uma vida muito mais saudável para quem bebe do que a água colocada em plástico. O plástico, quando esquenta, ele transmite substâncias parecidas com estrogênio e que não é bom principalmente para homens, né? Não, e é cancerígeno conforme carcinogênio. Carcinogênico. Ela libera dioxinas. Exatamente, o doutor Braghini falou então, muito sobre isso. Pensar no ar, na água e no solo. Então, se a gente está com o corpo melhor, o corpo vai responder bem melhor. Quero agradecer a mais de 50 pessoas que estão curtindo o nosso programa, entre eles o Dr. Renato Rício, a Dania Russilo, Gabriela Schotten, Juliette Narguelli, Simone Merck, Dalmo Leandro, a Ellen Fernandes, Fabiana Portante, mais de 50 pessoas, peço perdão para não citar todo mundo, que
que o Marcelo acordou. O Marcelo estava, de vez em quando ele dá umas cochiladinhas lá no Twitter, ele acordou e falou, 1 minuto, esse minuto já passou. Se você quiser me mandar algumas perguntas, isso, achar interessante. sim, acho que tiver, inclusive posso essa da Naltrexona eu vou te passar também, tá bom, da para Patrícia. para conhecer melhor o que ela quer. Exatamente, Tá. porque a questão é meio complexa, não faz parte do nosso Tá escopo aqui, eu vou mandar você. E também você pode deixar o seu e-mail, Posso. as pessoas que quiserem entrar em contato contigo, Posso. como é que faz? É J de João, L de Luiz, C de Carvalho e Matoso, MATTOSO, @hotmail.com. Posso deixar o telefone? Não? Pode. O que vai achar ruim com você é a tua entidade, eu não tenho nada com isso, aqui pode tudo. Então tá bom, o telefone é São Paulo, 3257-6945. Repete o telefone. 3257-6945. E eu quero agradecer a todos pela presença, pela participação. Você tem o meu GC aqui, Marcelo, por favor, o telefone que eu já nem lembro mais, o novo é o 30815973. Esse é o site www.jcbaldan.com.br. A loja virtual loja.jcbaldan.com.br com os produtos da NIL, com produtos que eu consumo, indico para os meus pacientes. Legal. Em breve, quer dizer, já está pronta, ela está quase saindo. Virtual? É virtual, Que legal. inclusive vai ter os produtos da Nova Ciência, os produtos do Alexandre, a gente fez um... Tem um outro... o Acutone, produtos para acupunturistas, os produtos Que legal. que o Alexandre comercializa, a gente está trabalhando Que junto, né? Ele faz, né? Ele É o fabrica. que ele fabrica. Ele faz ímã também, você sabe? Eu acho que os ímãs, o que eu saiba, utilizam dentro das máquinas, né? Tá. Eu vou inclusive ter uma reunião com eles essa semana, eu vou até perguntar. Seria até bom, perguntar dá ideia para ele. Né? dos Porque ímãs, o né? ímã é legal também. Eu quero agradecer a todos e convidá-los para a próxima segunda. Tem muita novidade, muita coisa boa, inclusive terapia neural, que a gente vai fazer o curso, inclusive. Que legal. E tem muita coisa acontecendo. O Andreas, vai vir um médico argentino. Ah, que legal. E, enfim. E o Vai falar sobre procaína? Procaína 07. Muito bom. Então, boa semana a todos. Muito obrigado, doutor Matoso. Obrigado. Mais uma vez é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite Ao- e até breve. Isso é o que ele fala. As pessoas que falam, precisa trazer o doutor Matoso de novo, se demorar não é por minha causa, é por causa dele. Aqui a gente fala tudo no ar, Certo. para ficar registrado e não haver problemas. No Legal, curso demais. da terapia neural, a Emiko Shida, que esteve lá com a gente, inclusive a gente tirou uma foto com o Dr. Braghini e tal. Não tem vaga. Eu falei, o problema é seu. Se vira. Se vira. Dá um jeito. Aí o professor Andreas viu, falou, não, ele tem jeito para coisa, conseguiu encaixar ali e está Legal. resolvido o problema. Então a gente resolve tudo no ar, né, para não ficar... Muito obrigado, doutor. Opa, pode me chamar que eu volto. Vai voltar em breve. Boa semana a todos e até a próxima segunda.